Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para o nosso 274º encontro, Bênção Pura, Sua Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, com a palavra-chave, a importância da convicção de pecado. A palavra diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento tão importante diariamente, na leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Aproveitando a minha recomendação, que tem em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Significa que o Evangelho de Cristo, que morreu para salvar os pecadores, é digno de ser aceito pelo mundo inteiro. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que ele fez por meio da cruz, dos quais eu sou o principal. O que ele está dizendo é que sua ofensa contra Deus havia sido tão grande, mas tão grande, seu pecado de culpa tão esmagador, que ele se sentia como se fosse o pior pecador de toda a história. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Preste atenção. Aqui Paulo resume o Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E nenhum pecador está fora de seu poder de salvação. Conforme Lucas 5, versículo 32, que fala sobre o propósito de Jesus na terra. Jesus não veio somente para nos mostrar como viver melhor, ou para desafiar a ser pessoas melhores. Ele veio para nos oferecer a salvação que leva à vida eterna. Lhe faço uma pergunta no dia de hoje. Você já aceitou a oferta de Deus? Continuando a nos deleitar na mensagem de hoje, aproveitando e faça a reflexão no que eu lhe fiz a pergunta anteriormente. O alvo da minha instrução. Paulo tem visto o tipo de piedade que procede de uma fé sólida. Em 1 Timóteo e Tito, todas as alusões à consciência limpa aparecem em contraponto à consciência morta dos falsos mestres. Palavras que alimentam. Enquanto você estava lá a meditar, continuando aqui com o nosso estudo, no meio de tantas discussões, ensinos falsos e leis, genealogias, Paulo quer deixar bem claro qual é a verdade central, da qual todo ou mais depende. A boa notícia é que pecadores agora podem ser salvos, porque Jesus, o Messias, veio ao mundo, dos quais eu sou o principal. Olha só, Paulo não está fazendo jogo de cena, mesmo porque Timóteo era seu amigo íntimo. O apóstolo realmente estava consciente de que era um grande pecador, e ele declara isso quase no final de sua vida tão dedicada a Jesus. À medida que caminhou na presença de Deus, Paulo também se conheceu mais profundamente. Acredito que cada um de nós também tenhamos passado por isso, por esta experiência. Quanto mais passa o tempo e nos analisamos segundo a perspectiva bíblica, compreendemos melhor o que somos por natureza: pecadores. Paulo não diz que foi o pior ou o principal dos pecadores, mas sim que continua sendo. Ele sabe que em sua natureza não habita nenhum bem.
Romanos 7, versículo 18. No momento em que olho diretamente para Jesus Cristo, cai por terra toda a armadura de proteção que este mundo oferece. Então, começa a ver alguém que tem levado à cruz toda a minha culpa e que toda a paciência mostra-me a misericórdia de Deus. O mesmo faz João em sua carta, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Nesse conhecimento está a nossa salvação, pois Cristo veio para salvar pecadores. E assim podemos para sempre louvar os méritos do eterno Rei, corroborando ainda mais para o nosso conhecimento uma palavra fiel, digna de ser recebida pelos braços da fé. Ela é digna de toda aceitação e, portanto, de ser recebida com amor. Paulo usa essa expressão 5 vezes para Timóteo e Tito. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. A conversão e a salvação dos pecadores são devidas à graça de Cristo. A sua graça extremamente abundante, aquela mesma graça de Cristo que aparece em seu glorioso Evangelho. Temos aqui soma de todo o Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo. O Filho de Deus tomou sobre si a nossa natureza, tornou-se carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Ele veio ao mundo não para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Quando o apóstolo diz, sou o principal, isso reflete o senso de inutilidade do apóstolo e a sua gratidão pelo perdão de Deus. Estamos chegando ao finalzinho do nosso estudo no dia de hoje, mas eu gostaria de me ater a este ponto na mensagem de hoje. A importância da convicção de pecados, no qual o apóstolo Paulo menciona o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo foi um dos grandes responsáveis da pregação do Evangelho no Novo Testamento. Atualmente, 14 livros do Novo Testamento têm a sua escrita atribuída a ele. Foi talvez o mais importante promotor do cristianismo no Império Romano, até ser condenado à morte e executado por decapitação. Existe algo muito interessante a observar-se na vida de Paulo, antes do seu encontro com Cristo, registrado em Atos 9. Era chamado de Saulo e era um líder fariseu que perseguia os cristãos. Em Atos 8, versículo 3, a palavra diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Enquanto Paulo foi um líder religioso fariseu, se considerava mais justo que todos os homens. Mas quando conheceu a Cristo, declarou-se o maior entre todos os pecadores. Quando se considerava mais santo que todos, perseguia e mandava prender, açoitar e matar aqueles a quem considerava pecadores. Mas quando conheceu a Jesus Cristo, pode apenas ver o quanto necessitava ele mesmo do perdão de Cristo. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, maior será a nossa compreensão de nossas faltas. Mais atendemos o quão distante estamos de ser como Jesus. Isso nos torna mais humildes, misericordiosos, menos julgadores e mais amorosos. A convicção do pecado. Ninguém jamais foi salvo sem antes ter convicção de pecado. E ainda assim, o pecado é um ponto em que frequentemente menos nos detemos. Nós pomos a carroça à frente dos bois e falamos muito de amor e pouco de pecado. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Do que uma pessoa se arrepende, exceto do seu pecado? De acordo com 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 11, a lei traz a convicção do pecado. Que possamos usar as ferramentas que Deus nos deu e que o Espírito Santo honra para produzir a convicção de pecado. Aqueles que percebem que são pecadores podem ser salvos. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso todo mundo concorda. Mas tem gente por aí que não conhece seus pecados e acha que não precisa de Cristo.
Na mensagem de hoje, no versículo do dia, o apóstolo Paulo, com muita humildade, dá o exemplo e mostra que não há quem não seja pecador e que todos precisam de Cristo. Receba essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Senhor Deus e meu Pai, eu reconheço que sou um pecador. E se não fosse por Jesus Cristo, eu não seria nada. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para me trazer salvação. Obrigado porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e de toda acusação e de todo dardo inflamado do inimigo. Senhor, ao conhecer-te profundamente, posso perceber o quão falho e imperfeito sou. Percebo o quão necessitado da sua graça e misericórdia eu sou e apresento a todos os pecadores neste momento de conexão com o nosso Pai, no reino de Deus. Que no dia de hoje tenhamos a consciência através do Espírito Santo que nada deve ficar oculto em nossos corações. E quanto àqueles acusadores, entregamos, Pai, em suas mãos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.